Mpox, a pandemia da vez? Para falar sobre esse assunto, eu trouxe o Dr. Edmilson Migovski, que além de meu pai, é médico e professor de doenças infecciosas da UFRJ. Presta bastante atenção, que esse assunto é muito importante e do seu interesse. Não se esqueça também de seguir, de se inscrever no canal Dr. Edmilson. Eu vou deixar o link aí na descrição. Pai, fala para eles aí o que você tem a dizer sobre a Mpox. Está em todos os sites de notícia que a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou que a Mpox, antigamente chamada varíola do macaco, hoje a gente abandona esse termo porque não é só o macaco que transmite, pode adoecer, tem outros animais, incluindo nós, seres humanos, mas a Mpox volta a ser uma emergência sanitária global, diz, segundo a Organização Mundial de Saúde. O problema de São Paulo é que foi detectada uma nova cepa, essa cepa Clado 1B, que em tese é uma cepa de maior transmissibilidade e maior agressividade. A vítima é uma mulher de 29 anos de idade que adoeceu no dia 16 de fevereiro de 2025 e que teve contato, segundo o relato, com pessoas provenientes da República Democrática do Congo, onde milhares de casos já ocorreram só em 2025. O importante é a gente ter esse conhecimento e sabedoria para enfrentar a situação e não adoecer, porque o medo imunodeprime. Então eu vou passar para vocês informações concretas, legais, que se você colocar em prática, a chance de você adoecer de forma grave é menor. A chance de você adoecer é menor e uma vez adoecendo, menor ainda de adoecer de forma grave. Vou falar coisas que não se comentam em outros sites. É sempre mais do mesmo. Aqui vou fazer diferente. Vou trazer para vocês informações relevantes e que você pode colocar ainda hoje em prática. Então eu tenho boas notícias e algumas notícias que me preocupam, Mas eu sempre vou passar para vocês uma pitada de otimismo com responsabilidade, porque às vezes o otimista negligencia o risco. Aqui eu vou passar para você a informação e eu vou dizer pontos que você precisa colocar em prática. De janeiro de 2024 até as primeiras 5 semanas de 2025, no Brasil detectou-se ou notificou-se 2.170 casos, desses 1.126 só no estado de São Paulo, com 0 óbito. Essa é uma boa notícia, mas com a cepa antiga. E agora, esse caso que foi anunciado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, seria só mais um caso? Sim ou não? Antes de você responder, gostaria de me apresentar para você. Meu nome é Edmilson Migovski, sou médico e professor de doenças infecciosas da UFRJ, se você não me conhece. Peço que você assista, curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e marque aí o sininho, porque são informações como essa que servem para instrumentalizar você, diminuindo o pavor, o medo e melhorando a tua resposta imune. E aí? Esse caso que foi anunciado ontem em São Paulo, seria só mais um caso, sim ou não? E a resposta é não, mas poderia ser só mais um caso. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, essa mulher adoeceu no dia 16 de fevereiro, e adoeceu após o contato com alguma pessoa que veio da República Democrática do Congo, e pode ser que essa pessoa tenha tido contato com outras pessoas, e pode ser que essa pessoa que adoeceu e demorou, portanto, a procurar um atendimento médico, possa ter contaminado outras pessoas que tiveram contato mais próximo com essa pessoa. Eu vou passar para vocês como é que é a forma de contágio, então não se apavore. O problema é que essa cepa que foi detectada é a cepa Clado 1B, que em tese teria maior agressividade e maior contagiosidade. Por outro lado, não é um caso que surgiu sem que você conheça o caso índice. Não é um caso que a gente chama de um caso autóctone. O que é isso? Quando tem vários casos surgindo de pessoas que moram naquele local que não viajaram para local endêmico para essa enfermidade. Então, essa paciente de 29 anos de idade, ela teve contato com alguém que veio da República Dominicana. Então, não foi um caso
que ela pegou de outros brasileiros, pegou de uma pessoa que veio de fora. Na República Democrática do Congo, mais de 14 mil casos já foram notificados, dos quais 450 óbitos. E aí, o que se observa lá é que vem ocorrendo principalmente entre as crianças abaixo de 5 anos de idade, e esse número de casos com o número de mortes, eu até acho que o número de casos pode estar sendo subnotificado, mortes talvez não, mas essa proporção de 14 mil casos e 450 óbitos dá uma taxa de letalidade um pouco acima de 3%, e não 10%, como vinha sendo comentado, porque 10% de 14 mil são 1.400 casos. Então, a princípio, essa nova cepa, que se dizia de maior contagiosidade, maior agressividade, pelo menos na República Democrática do Congo, que tem uma saúde pública inferior à do Brasil, mostrando uma letalidade menor. Então, isso é um lado positivo dessa história, né? E o que eu acho é que há uma falha, e aí uma crítica que eu vou fazer para a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. Deveria ter um aplicativo, né? Todo ele baseado em inteligência artificial, fácil de você fazer uma comunicação direta, ativa, com essas pessoas que viajaram de fora, monitorando. E aí, como é que você está? Tudo bem? Surgiu alguma lesão na pele? Olha, cuidado, é bom que nesse período que você teria, de repente, período de incubação, porque às vezes as pessoas se contaminam lá na República Democrática do Congo e demora de 5 a 21 dias para desenvolver os sinais e sintomas. Então, digamos que a pessoa adoeceu ou se infectou na República Democrática do Congo, depois de 10 dias veio para o Brasil, chega no Brasil assintomático e pode, depois de 11 dias, ou seja, totalizando os 10 dias iniciais mais esses 11 dias, 21 dias. E aí a manifestação clínica ocorre. E é quando você tem as lesões na pele que você contamina outras pessoas. E eu não vejo isso, eu não vejo esse monitoramento, essa inteligência artificial, esses aplicativos, né, agindo. Isso não é uma coisa difícil, é algo que você faz no estalar dos dedos. Mas cadê? Quem tem que fazer isso? É a saúde pública. Quem tem que fazer isso são a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. Isso você tem que preencher ao chegar no Brasil, dando seus dados, para que esse sistema monitore você do ponto de vista clínico. Então, a primeira crítica é essa, né? Enfim, o caso foi detectado após essa pessoa ter sido infectada. O caso que veio do Congo, ninguém detectou. Queria até saber como é que ele está, eu não vi essa notícia. Então, a gente já teve todo o período de incubação do paciente que veio da República Democrática do Congo, mas esse período, ou seja, se a gente tomar como base aí, em média, 15 dias do primeiro caso e 15 dias do segundo, já se decorreu quase um mês e ninguém fez nada até que esse caso surgisse. Então, o ideal é que a gente tenha esse monitoramento proativo, né? O que fazer, então, se você quer melhorar a tua resposta imune? Porque ninguém fala isso. De novo, eu vou falar do livro, sim, do João Migovski. É colocar em prática, ler isso aqui, e colocar em prática para melhorar a tua resposta imune. Só isso? Não. O que você vai fazer também, além de colocar, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas, lícitas ou não, e saúde oral? Você vai, né, reforçar a tua vitamina D, vitamina C, zinco, quercetina, cúrcuma, gengibre, mel, própolis. Isso aí você pode fazer, limão, direto, para melhorar a tua resposta imune. Não sou favorável a que você, por exemplo, vou tomar ivermectina, vou tomar nitazoxanida, vou tomar... Não, eu acho que talvez as pessoas que tenham tido mais contato com esse caso índice, tenham tido mais contato com essa pessoa com lesões na pele, sem a devida proteção, eu até discutiria se valeria a pena ou não fazer nessas pessoas tais fármacos de direita que foram reposicionados. Não para a população geral. A transmissão não se dá assim, a transmissão vem ocorrendo quando as pessoas têm contato próximo com pessoas que têm lesão em atividade, ou secreção, ou dessas lesões de pele. Principalmente, no caso da cepa anterior, predominantemente eram homens que faziam sexo com homens, pessoas que tinham uma atividade sexual mais ativa e de múltiplos parceiros. Essa cepa atual, ela, na República Democrática do Congo, vem acometendo mais
crianças. Portanto, a questão sexual não é o mais relevante. Contato na escola, contato no emprego, né? O quadro clínico é febre, aumento dos gânglios, né, na íngua, no pescoço, fraqueza, dor muscular, dor nas costas, dor de cabeça, outras queixas como dor de garganta, obstrução nasal ou tosse. Perceba que parece com outras infecções virais. É claro que a lesão cutânea sugere fortemente a mpox, mas pode até não surgir de cara. Então, nessa eventualidade, é bom você reforçar a tua resposta imune e aí sim, adoecendo, discutir com o seu médico a possibilidade de fazer aquelas moléculas velhas de guerra, né? A boa notícia é que vem se mostrando de menor letalidade do que descrito anteriormente, né? 3 vezes menos letal. E a transmissibilidade fora dos países africanos fora o Brasil, tem mais 13, que número, né? 13 países fora da África, mais o Brasil, que vem sendo detectado casos de mpox com essa cepa clado 1B, mas com menor transmissibilidade do que se imaginou que pudesse ocorrer. Ainda assim, a OMS declara que é uma emergência de saúde pública de importância internacional, que seria o mais alto, é o mais alto nível de alerta da OMS em relação a uma doença conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional de Saúde. O chato é que você vê essa notícia, esse pavor todo, e ninguém propondo coisas que realmente vão melhorar a tua resposta imune. Se trabalha no geral e não se preocupa com a questão de reforçar a tua resposta imune. Então, eu vou repetir isso aqui. Mas hoje, só os contatos muito próximos com pessoas é que vem ocorrendo, então, a transmissão. E tem uma outra notícia boa. Pessoas nascidas até a década de 1970 foram vacinadas contra a varíola humana. E aí devem ter uma cicatriz no braço esquerdo. Veja bem, cicatriz no braço direito é a marquinha da BCG, que é aquela vacina para evitar formas graves da tuberculose. Cicatriz no braço esquerdo são pessoas que tomaram a vacina contra a varíola humana. E essa vacina contra a varíola humana dá uma proteção, né, residual, tem aí uma memória imunológica, até porque a varíola do macaco, a mpox, tem um período de incubação muito longo, então geralmente a memória imunológica dá conta de evitar que você adoeça. Então as pessoas nascidas e que têm essa cicatriz no braço esquerdo ficariam um pouco mais tranquilas. Finalizando, claro, eu fico preocupado, mas eu sou uma pessoa otimista com responsabilidade. Então, dicas finais. Afastar-se daquele troço, porque aquele troço, imunodeprime. Primeiro ponto. Segundo, colocar em prática a medicina do estilo de vida. Vou repetir, dormir bem, comer bem, atividade física, iniciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral. Outra coisa, coquetel de saúde. Gengibre, cúrcuma, própolis, mel, limão, quercetina. Isso aí você vai tomar direto. Aliás, a quercetina que tem aquele período aí de 12 semanas, com intervalos aí de 2 a 3 semanas a cada 12 semanas. Tá? E não é para ficar tomando ivermectina, não é para ficar tomando nitazoxanida, a não ser que você, adoeça, 2, tenha contato muito próximo com a pessoa enferma e você não se protegeu devidamente. E aí, de 0 a 10, qual é a minha nota? Por favor, né, comente aqui, me diga de onde você está me assistindo e assiste esse vídeo, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal, marque o sininho, tá bom? Para poder dar maior visibilidade. É isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, até breve e muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, tchau.